muitas vezes o empresário, né? Eu já atendi cliente que tinha essa crença assim, ó. Eu vendo para todo mundo. Qualquer coisa eu consigo entregar aqui. Eu produzo, eu não tenho um cliente específico, eu tenho 300 itens aqui para vender, então eu consigo vender várias coisas. E assim, às vezes cara, mas é por isso que você não está conseguindo vender, porque você quer vender para todo mundo. Você não se especializa numa comunicação, você não consegue atingir de fato aquilo que o seu público quer. E às vezes é só uma escassez de ter medo de perder um cliente específico porque está vindo ali, ou até a ambição, né, de querer, ganância, vou falar nem ambição, ganância de tipo, eu quero tudo. Mas será que se vir tudo você dá conta? Não, provavelmente não. Talvez se todo mundo que você quer vender quisesse comprar de você, o seu negócio colapsava ali pela questão de entrega e tudo mais. Então é muito importante buscar esse diferencial, esse propósito, porque aí não importa se a gente faz a mesma coisa, porque às vezes a pessoa vai olhar e falar, eu gosto muito mais da Priscila, porque ela tem uma abordagem, uma experiência, talvez a linha de raciocínio dela vai ser mais específica para o meu negócio do que a do Márcio, por exemplo. Ou vice-versa. Vai chegar, não, o Márcio, para esse caso, vai ser mais específico do que a Priscila. Então, eu trago vários consultores aqui, gestores, e eu entendo que isso faz muito sentido, porque a gente não vai competir. Pelo contrário, a gente se ajuda, né? Podendo trocar conhecimento técnico, conhecimento dos nossos clientes, a gente pode se ajudar como um todo, porque o mercado está aí para todo mundo, né? E com certeza, 2 pontos auges da sua fala aqui a gente, nos bastidores, a gente sabe que a gente vai ter parcerias, porque nem todo mundo dá conta de tudo numa empresa. E um ponto que você trouxe que é muito importante, aquele cliente, aquele empresário que não sabe quem é o cliente dele, tá? Aqui a gente vai falar no público-alvo, ainda até persona. Ele não conhece, ele quer vender para todo mundo. Primeiro que aí a comunicação dele não fica assertiva. Perfeito. É fato. E primeiro ele tem que entender para quem ele vende. Ele pode vender só para o público feminino, ele pode vender só para o público masculino, ele pode vender X produtos, ele pode ter leques de produtos, mas ele tem que entender muito bem quem é o cliente dele. Cada vez mais informações sobre o cliente são muito importantes. São minas de ouro que eu falo, gente, mas eu conheço. Você vende para mulher ou para homem? Tem cliente que não sabe. E tem uma outra dica, eu falo muito, eu trabalho com algumas empresas da área da saúde. Sim. Eu falo muito a diferença de cliente e paciente. Vou te dar um exemplo. Legal, me dá esse exemplo. Clínica veterinária. O cliente é o dono do pet. O paciente é o cachorro. Legal. Outro exemplo. Fono. A paciente pode ser a minha filha. Mas a cliente sou eu. É eu que faço o pagamento. É eu que estou procurando o resultado. É eu que estou mensurando. Você que toma a decisão, né? Sim. Você que é muito legal isso aí, porque às vezes a comunicação tá para quem é atendido, mas quem toma a decisão é outra pessoa. E aí, às vezes você está falando... você está me falando um ponto que foi bem legal. Eu vi faz um tempo já que eu vi isso. Que é a comunicação, por exemplo, para remédio para impotência masculina. Tipo assim, com quem que tem que falar? Muitas vezes tem que ser com a mulher e não com o homem, porque o homem tem aquela questão de masculinidade e tudo mais, e ele não vai clicar no negócio ali da impotência. Mas a mulher que tem interesse ali muitas vezes, ela vai, vamos ver aqui, qualquer coisa falar pro meu marido, pro meu parceiro e tal. Então, é um ponto que, dependendo da empresa, se ela não estiver atenta a esse detalhe que você trouxe, você vai comunicar com a pessoa errada, né? Muito interessante esse fato que você trouxe. Atendo também um negócio de arquitetura. E eu fui contratada para ensinar técnicas de vendas. Bem, é um desafio. Sim. Eu tinha um prazo curto. Eu estava com uma viagem marcada. Essa empresa realmente queria que eu desse praticamente era uma consultoria, um treinamento. Legal. E com resultados com prazos muito curtos. E nós começamos a mapear a persona. Você falou de decisor. Hoje é muito relativo se é o homem
ou a mulher que decide. Em alguns casos, a mulher decide. O homem influencia e vice-versa. E isso a gente só vai conseguir, não é mapeando no papel, é no dia a dia, na prática, no tete a tete, para que ela tivesse. Eu treinei elas para elas terem feeling para saber qual vai ser a hora do fechamento. Então, isso é muito mais importante. Hoje, ela sabe mapear por que ela ganhou aquele cliente ou por que aquele cliente não fechou. E aí a gente fala aí de funil de vendas que muitos vêm falando, que você tem que atender um grupo muito grande, várias pessoas, não um grupo, mas quando a gente olha para o funil, aquele que está na quantidade topo, ali. Quantidade para fechar no final 10% disso. Então, é muito importante, a gente está falando de todas as etapas que uma empresa, o que eu faço é estruturar tudo isso. Nós já falamos de missão, missão, visão e valores, atrelado ao propósito. Depois nós estamos falando de vendas. Sim. Nós já falamos de CRM, que é atendimento. Sim. Nós já falamos de persona. Você viu quantos assuntos que são fundamentais, fundamentais? Sim. Lógico que tudo isso que eu estou te falando vai impactar no financeiro. Com certeza. E assim, sabe o que é legal que você está trazendo aqui? Eu vou voltar um ponto e depois complementar. Esse exemplo desse cliente que eu falei do que vende para todo mundo, olha que louco. Além de ele não saber qual é a dor do cliente dele, se o cliente quem que toma a decisão, quais são as características ali, gera uma confusão até para o próprio cliente, consumidor. Por exemplo, o cliente muitas vezes não cota com ele um produto porque não sabe o que ele vende. Porque é tão aberto, assim, ó, são milhares de produtos, tipo assim, o cara fala assim, será que ele faz tal coisa? Não passa pela cabeça, porque fica muito genérico. Então, assim, quando você vira um especialista, fulano é especialista em quê? Uhum. Então, lá que nem no FBI da Gabi, lá, né? A gente, na apresentação das empresárias, eu achei muito legal, cada uma delas, sou especialista em estratégia de negócio, sou especialista em clínica, então, assim, atendimento clínico, sou especialista em arquitetura. Então, por que é legal isso? Porque você vai se diferenciando também, né? Então, aí fica muito mais fácil na memória da pessoa, tipo, vou procurar a Priscila por quê? Porque ela é especialista em estratégia de negócio. Quando eu preciso, qual que é a minha dor? Não sei para onde ir, minha empresa não está crescendo, deu pau aqui no negócio. O que eu faço? Me chama. Exatamente. Então é bem legal esse processo. Me chama. Muito é muito interessante, né? Ficar até um jargão, mas Sim. É isso mesmo. Você acabou de falar quando que as pessoas me procuram. Qual é a dor, né? Muito interessante você trazer isso, a dor, né? Muito se fala sobre a dor do cliente. A dor é ele tá ali, tá latente, tá doendo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe, ele fala assim, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas quando você olha, você vê que ali tá faltando algum ponto que se ele ajustar, nossa, isso vai elevar um ganho. Existem também produtos que a gente olha na parte de análise, principalmente porque para começar a consultoria, eu faço uma avaliação diagnóstica. Eu entendo como está o cenário da empresa. Tá? Então, aqui eu vou falar uns termos um pouquinho técnicos, mas um BPO me ajuda, informações sobre cliente, relatórios de atendimentos, os produtos. A área médica eu só tomo um pouco de cuidado na área da saúde de falar de produto que é mais serviços. Mas existem mapeamentos sobre. Atende mais o quê, doutor? Qual é o seu propósito? Qual que é aqui? O que o doutor está precisando? Sim. A gente, né, lida com um pouco mais delicado. Mas o que é mais importante? Ele entender qual que é a dor do cliente dele, entender o que ele pode oferecer e aí sim montar uma estratégia de comunicação. Hoje se fala muito de comunicação. Comunicação não é os meios de comunicação. Não é Instagram, não é Facebook. Sim. E esses são meios. WhatsApp, né? WhatsApp, isso são meios de comunicação. É como você vai se comunicar com esse cliente.
uma das estratégias e um dos clientes, a gente precisava mapear chegava perfis muito confusos. Não tinha certeiro o que era, e chegava muito. O que nós fizemos? Nós implantamos um formulário. Porque vai chegar pelo Google, vai chegar pelo N canais, N canais. Instagram, site, enfim. E a gente montou um formulário. Pelo aquele formulário, o empresário ou a empresária já sabe se aquele cliente é ou não o perfil da empresa. E ela vai atendê-lo, mas de uma maneira mais o quê? Assertiva. Específica. Olha, trabalhamos desta forma. E isso, vou falar outra parte técnica e uns nomes, né? Aumentou demais o ticket médio. Sim. Ticket médio é aquele percentual que a gente analisa do cliente quando ele começa, quanto cada cliente está dando para a empresa, quanto que ele está levando de ganho para a empresa. Falando bem num termo bem simples, porque a gente aqui tem vários telespectadores. Sim, claro, a gente está começando, tem gente... Então, muito bom. Mas entende que como que a gente entende, a gente acalma a dor daquele cliente e explica, olha, aqui a gente está conseguindo, já consigo te atender e nesse ponto. E se comunicar, se posicionar, entender, eu sou bom nesse produto, nesse e nesse. Ok, eu tenho, a maioria dos clientes tem leque de produtos, tá? Então, eu tenho serviço, produto e dependendo tem uma outra prestação de serviço, ou também entre serviço mais uma terceira. Então, é mapear o que ele realmente quer da empresa dele. Não só o que dá o lucro, mas o que realmente ele quer continuar fazendo. Mas aí é muito complementar, né? Até que eu faço nos clientes, porque muitas vezes não está claro para o empresário ou empresária, né? Quais são os produtos que ele tem ali, qual é o carro-chefe, onde ele coloca energia. E muitas vezes, na estratégia de precificação, ele não tem ali, ele está perdendo dinheiro porque às vezes aquele produto que ele mais vende, aquele serviço que ele mais entrega ali, é o que ele menos ganha dinheiro e mais tem trabalho, dor de cabeça e tal. E a mina de ouro ali, aquele que ele entrega com mais qualidade, que ele gosta mais de fazer, como ele tá na loucura do dia a dia ali, ele entrega pouco aquilo, ele vende pouco aquilo, e no final do mês ele olha, pô, trabalhei o mês inteiro, tá faltando dinheiro aqui na minha conta, tô apertado, e não sei o que tá acontecendo. Aí você volta lá e fala, viu, vamos lá, vamos olhar aqui. E aí você percebe, você tá colocando energia no lugar errado. Então vamos lá, o que é bom, o que você gosta de fazer? Tá, tem margem, você colocou o preço, tá precificado de forma adequada, você gera valor para aquilo, tem o resultado, é fácil de você replicar, carga horária, beleza, bateu. Então o seu foco é esse. Começa a falar não para esse outro aqui. Ou terceiriza, enfim, ou faz parceria, né? Mas essa é uma visão que muitas vezes o empreendedor, ele tá no meio da emoção ali, no meio do furacão, e ele não tem essa clareza. Eu estava conversando com a minha equipe hoje de manhã e eu faço várias palestras lá pro meu time, até para treiná-los e também para trazer essa percepção assim de preparação mesmo, para como a gente vai atender o nosso cliente, né? E muitas vezes, para quem tem dívidas, o primeiro passo ali é a consciência, né? A pessoa tomar consciência da situação financeira dela. E aí, quando eu perguntei assim, o que é mais difícil para o cliente tomar consciência? Aí a maioria da equipe falou assim, é ele perceber. Porque às vezes ele não consegue perceber que está numa situação de risco já, que apertou. Às vezes ele só consegue perceber quando a água bateu já na tampa ali, já está muito agressivo já a dívida, já está numa situação já de nome sujo ou a conta já não está fechando. Mas dá alguns sinais. Mas por que é difícil da pessoa perceber? Porque ela está dentro do problema, ela está emocionada ali, afetada pelo aquele processo. Exatamente. E aí uma visão de um consultor, alguém de fora, é fundamental. Por quê? Porque você está dissociado do processo. Exatamente. Você fala assim, amigão, claro que vai dar errado. Você está com 18 cartão de crédito aí, você ganha uma renda fixa, não vai dar para pagar.
Exato. Ou o seu negócio, você está batendo cabeça aí, sendo que você poderia otimizar de outras formas aqui. Então traz alguém para olhar de forma estratégica, fazer um diagnóstico para poder te dar a solução, né? Eu associo muito o trabalho que eu faço e o que você faz também, é quando você chega num médico, você fala, tô com dor de garganta. Ele vai olhar a sua garganta, mas ele vai ouvir, vai ver seu ouvido, vai ver seu nariz, ele vai olhar um todo. Ele não tá só focando, a gente vai fazer isso com o nosso cliente, a gente vai olhar.